Primeira lição sobre Barzilai. Bom, você vai encontrar Barzilai aparecendo ali nas Escrituras Sagradas, no segundo livro de Samuel, no capítulo 17, vai falar dele, mas ele é introduzido mesmo no capítulo 19. Barzilai é um idoso de 80 anos. Ele aparece na história para ajudar o rei Davi, quando o rei Davi está fugindo de Absalão. O filho dele, Absalão, está perseguindo, querendo matar o pai. E Barzilai vai ser introduzido nesse contexto para ajudar o rei Davi. E a primeira lição que eu quero te deixar é: para cumprir os propósitos de Deus não tem idade. Ou melhor, o chamado do Senhor não tem prazo de validade. Eu estava pensando até esses dias que eu tenho feito algumas lições que eu tenho falado de pessoas bem idosas. Nós vamos falar de Barzilai agora, que tinha seus 80 anos, mas nós fizemos as lições anteriores falando de Miriam, que também era uma idosa. Falamos do profeta Aías, que também era um idoso. Bem, você sabia que não há prazo de validade para você cumprir um chamado do Senhor? Eu não sei quantos anos você tem, mas de repente você já está avançado eu digo, para os padrões ali do que as pessoas falam que a gente está em vida ativa para trabalho. Então vamos dizer aí que você passou dos 70, que passou dos 80, que passou dos 90, e as pessoas olham para você e falam: ah, você já não tem mais muito o que fazer, né? Então, assim, é bônus você estar vivo ainda. E se eu te dizer que Deus ainda tem sonhos para você? E se eu te disser que Deus ainda tem planos para você? Eu posso falar de Barzilai, eu posso falar de vários outros, mas eu quero abrir um parênteses para falar de um outro homem aqui dentro da lição de Barzilai, porque Barzilai ele é idoso quando ele vai ajudar o rei Davi. Mas e o apóstolo João? Você sabia que quando João vai ter a revelação do livro do Apocalipse, ele está com 91 anos? Quando ele vai escrever ali, vai receber a revelação do livro de Apocalipse? E eu quero abrir uma nota de rodapé também com relação a Barzilai. Veja que ele vai ajudar o rei Davi quando o rei Davi estava fugindo de Absalão. Você sabia que há um remanescente de Deus para estender a mão para te ajudar quando você está sendo perseguido por alguém muito próximo? De repente, pessoas assim que você confiava ali no teu meio social, pessoas que estavam sempre com você, de repente se levantam contra você, começam a te perseguir, começam a te caluniar, começam a te detonar, e o Senhor levanta alguém para estender a mão, para te ajudar. O Senhor sempre tem os remanescentes dele. Então, como eu disse, eu não sei a tua idade, mas saiba que Deus ainda tem sonhos para você. Enquanto a vida é esperança, o livro do profeta Joel vai falar que o Senhor, ele tem sonho para os velhos. Sonhe os sonhos de Deus. Enquanto você está vivo, Deus tem coisas para fazer contigo ainda nessa terra. Lição número 2 sobre Barzilai. Generosidade em tempos difíceis. Bem, você sabia que Barzilai era um homem rico? Era um homem que tinha substância, que tinha abastança de recursos. Ele vai receber o rei Davi, ele vai cuidar ali do rei Davi, ele vai sustentar o rei Davi, enquanto o rei Davi está fugindo de Absalão. Agora, você já percebeu como é mais difícil ser generoso em tempos difíceis? Aliás, eu vou te falar que em tempos difíceis vai revelar verdadeiramente quem é generoso ou não. E eu não estou falando só de generosidade ali no material, mas a generosidade ali no cuidado, a generosidade de espírito, a generosidade de amor, ela vai se revelar quando você mais precisa. Eu lembro que quando eu tive em 2008 uma sequência de AVCs, eu fiquei num estado assim no hospital, sobrevivi assim por um grande milagre. E foi muito interessante porque pessoas que eu tinha certeza que iam ligar, que iam querer saber como eu estava, que iam me visitar, não apareceram. Nem sinal de vida. Tem umas que até hoje não perguntou, já se passaram uns 8 anos, não sabe nem o que aconteceu, tá entendendo? E pessoas que eu não imaginava que iam me estender a mão, que iam me dar apoio, foi essas que colocaram comida na minha mesa, que doaram cesta básica, que pegaram uma conta de luz, que pagaram uma conta de água. As pessoas que eu não imaginava. Porque a generosidade, ela aparece exatamente quando você precisa delas. Aliás, quando nós falamos ali de provisão, o nome, né, Jeová Jireh, é o Deus que provê. Mas Deus vai prover na hora que você mais precisa. Você vai ver Jeová Jireh se revelar na hora que você está precisando mais. Ele vai se revelar como Deus provedor.
Barzilai, ele vai ajudar o rei Davi. E agora uma notinha de rodapé que é muito importante. Não adianta ter recursos financeiros, não adianta ser abastado, não adianta ser financeiramente rico se a tua riqueza não tiver inclinação para abençoar o reino de Deus. Na verdade, é até loucura a pessoa pensar em riquezas da maneira egoísta. Nós vamos ver lá nos evangelhos, no evangelho de Lucas, do homem que ele tem vários celeiros, ele quer construir mais celeiros, e aí ele vai ouvir: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Então, se o Senhor está te fazendo próspero, está fazendo você enriquecer, está fazendo você ser abastado financeiramente, seja generoso para com o rei. Destina os seus recursos para ajudar o reino a avançar. Se o Senhor fez isso com Barzilai, e Barzilai foi generoso para com o rei, que seja assim na tua vida também. Que a tua generosidade seja para o rei, para o reino de Deus. Lição número 3 sobre Barzilai. Fidelidade em tempos de crise. Na verdade, eu posso até conjugar, essa lição com a lição anterior. Eu falei na lição anterior da generosidade em tempos difíceis e agora eu falo da fidelidade em tempos de crise. As duas são muito parecidas, mas vamos separar elas aqui pelos recursos financeiros. Porque eu falei da generosidade no vídeo anterior, falando que Barzilai era rico, que ele tinha dinheiro, que ele tinha recursos e ele destina esses recursos ali para ajudar o rei, que tá fugindo de Absalão. Agora eu vou falar da fidelidade. Por que da fidelidade? Porque o rei Davi, várias pessoas deixaram ele. Quando ele vai ali fugir do filho Absalão, várias pessoas abandonam ele. E eu posso destacar aqui 3 personagens muito fortes nessa história. Primeiro personagem eu posso falar de Aitofel. Aitofel, ele era conselheiro do rei. Agora ele virou casaca e ele é o primeiro a querer que o rei morra. Ele vai ali dar conselhos bem malignos nos ouvidos de Absalão. Segundo personagem eu vou falar de Simei. Ele era de Baurim, ele era da tribo de Efraim, e ele vai, de Benjamim, desculpa, ele era da tribo de Benjamim, e ele é um traidor, ele é um oportunista, ele vai falar que o rei Davi tomou na mão grande o reino que era do rei Saul, e nós sabemos que não é essa a verdade, Saul, ele não foi fiel a Deus, e Deus tomou o reino dele. Davi nem sabia o que estava acontecendo quando o Senhor manda Samuel ungir Davi a rei. Terceiro personagem, eu vou falar de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, foi um menino coxo dos pés, A babá dele estava fugindo com ele ali no meio da guerra, caiu e esse menino ficou aleijado de ambos os pés. Só que agora ele está no palácio. O palácio é confortável, ele come à mesa do rei. Pra que ele vai fugir do palácio? Que ele vai sair do palácio para seguir o rei Davi? Ah, tá confortável aqui. Então, esses 3 não tiveram fidelidade para com o rei Davi, mas Barzilai se mantém fiel. Como eu falei no vídeo anterior, eu falo aqui também, Deus tem os remanescentes. No vídeo anterior eu falei de um homem rico, mas aqui eu posso destacar alguém que não tenha nada de recursos financeiros para te dar. Mas tem um ombro para você chorar, tem um colo para você, tem palavras para te ajudar a levantar em você, tem intercessão pela tua vida, te levanta ali diante do altar de Deus em intercessão. Esses são os fiéis. Quando todo mundo te joga fora, o fiel permanece ali ao seu lado. Recentemente eu troquei de ministério, um ministério que eu fiquei 16 anos. Você sabe o que eu percebi? A quantidade de pessoas que me tirou das redes sociais, que tirou eu e meu marido dos contatos, porque nós não estamos mais no mesmo ministério. Mas Deus tem os Barzilais que permanecem fiéis, mesmo quando a gente está no mesmo lugar mais. Lição número 4 sobre Barzilai. Deus tirou você da zona de conforto? Então se ajoelhe na tenda. Bem, o Salmo 3 é considerado como o Salmo da fuga. É os salmos que Davi vai escrever quando ele está ali na tenda de Barzilai. Provavelmente ali ajoelhado, chorando, clamando. E o Salmos capítulo 3 vai dizer assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Como tem se levantado pessoas contra a minha vida? Senhor, são muitos que dizem, não tem salvação para ele. Na verdade, eu já vivi esse salmo na prática. Na questão das pessoas olharem e falar, essa daí não tem mais jeito. Essa daí, com as coisas que já fez na vida, com o que aprontou, não tem salvação. Você já ouviu isso?
Bem, se você já ouviu isso, saiba que Deus tem um plano de salvação, tem um plano de redenção para você. Mas vamos voltar ao Salmo. E ele vai falar mais nesse Salmo. Em paz eu me deito, em paz eu descanso, porque o Senhor me sustenta. Mas olha só, o rei Davi, ele não está dormindo em camas de marfim ali no palácio, não. Ele está dormindo num lugar desconfortável. Ele saiu da zona de conforto, ele saiu do palácio. Ele está ali numa tenda, provavelmente no deserto. Eu sei, eu já falei pra você que Barzilai era um homem rico, assim como Abraão também era um homem rico. Mas você tem que entender que eram homens de tendas, homens que viviam ali no deserto, como nômades mesmo. É nessa situação que o rei Davi se encontra. Será que para sua vida só resta a tenda de Barzilai? Você tem ali uma pessoa que está sendo fiel a você mesmo quando todos te abandonaram. Você está tendo uma pessoa ali que está sendo generosa para contigo. Você tem uma pessoa ali que está deixando a tenda disponível para você. Então aproveita a tenda. Se ajoelha na tenda, ora na tenda, busca a face de Deus na tenda. Deixa que na tenda, enquanto você ora, enquanto você salmodia ao Senhor na tenda, Deus vai tratar com Simei, Deus vai tratar com Absalão, Deus vai tratar com Aitofel, Deus vai tratar com Mefibosete, Deus vai tratar com Joabe. Continua na tenda, se ajoelha na tenda, ora na tenda, se consagra na tenda. Prepara o ambiente aonde Deus é entronizado, é onde você estiver. Às vezes o Senhor precisa sim te tirar de uma zona de conforto, te levar para a tenda de Barzilai, para que ali você tenha outras experiências com o Eterno. Você está pronto para viver novas experiências com o Eterno? Ele tem isso para a tua vida. Aproveite o tempo de tenda. Lição número 5 sobre Barzilai. Quem tem discernimento espiritual sabe quem é quem. Bem, Barzilai, ele tinha todas as desculpas para pensar, peraí, se o próprio filho está rejeitando o pai, pronto, é porque o pai não presta. É porque a mão de Deus não está sobre o pai. Deus não está nesse negócio. O próprio filho quer matar o pai? É porque boa coisa o pai não é. Olha, sabe Mefibosete? O rei ajudou, né, porque fez aliança com Jonathan. E Mefibosete nem quis sair do palácio para seguir o rei. O rei não é boa coisa. E Simei? Simei, ele foi um servo leal do rei Saul. Bem, agora é outro rei. Saul morreu e agora é Davi. Então, mas ele não quer seguir o rei Davi? Tem alguma coisa errada nessa história. Esse certamente não é Barzilai. Barzilai, ele buscava discernimento o suficiente em Deus para saber quem era o rei Davi. Você sabia que quando você busca discernimento, Deus te mostra quem é quem? Eu ouvi algo ontem que me deixou muito emocionada, de uma moça que congregava comigo. Eu não tinha muito contato com ela, não tinha muita amizade, é só o trivial, né? Oi, como vai? A paz, tudo bem? Não tínhamos aliança, assim, sabe? Éramos apenas irmãs de igreja. E ela me falou algo ontem que me deixou muito emocionada e eu não imaginava. Ela falou, olha, você sabia que eu acompanho o seu ministério? Eu vejo as ministrações que você faz, eu não assisti nenhuma do seu esposo ainda, mas eu sei que tem a unção de Deus sobre vocês dois. E ela falou algo muito interessante, ela falou, olha, eu não vou com a manada, eu não vou com a maioria. Sabe quando a maioria começa a rejeitar alguém? Eu não sou essa pessoa. Eu sei reconhecer a unção de Deus. Eu sei reconhecer quando a mão de Deus está sobre uma pessoa e aonde essa pessoa for, ela será bênção. Essa moça liberou essas palavras ontem sobre a minha vida e eu fiquei muito emocionada com isso. Porque eu faço a mesma coisa. Tem pessoas que eu olho para elas e eu oro ao Senhor sobre elas. Eu vou confessar que eu já fui enganada algumas vezes, tá? Acho que por mim mesmo, porque eu sou muito impulsiva, sabe? Muito precipitada. Então eu já falei, nossa, essa pessoa é bênção e aí você vai conviver, não é essa bênção toda não. Mas eu tenho aprendido, porque a gente está aqui nessa terra para aprender a cada dia, né? Eu tenho buscado orar sobre pessoas e o Senhor tem me falado, essa pessoa é bênção. Anda com ela porque ela vai ter algo para te acrescentar. Anda com ela porque ela tem algo para te ensinar. Certamente Barzilai olhou para Davi e falou, esse homem tem a unção de Deus. Eu vou trazer ele para minha tenda, eu vou ser generoso com ele, eu vou ser fiel com ele. Eu vou ceder o meu espaço para ele, porque esse homem tem muito de Deus para acrescentar na minha vida. Você pensa assim também? Lição número 6 sobre Barzilai. Seja humilde mesmo tendo influência. Você sabia que a grandeza ela anda de mãos dadas com a humildade?
Eu já falei nos vídeos anteriores, você já sabe que Barzilai era rico, que Barzilai era abastado, que Barzilai era influente e ainda assim é um homem que permanece sendo humilde. Vamos trazer isso para os nossos dias? Bem, a verdade é que o Senhor Jesus, ele vai revelar ali para o apóstolo Paulo, você vai ver isso no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que no que tange ao serviço dos santos, ao ministério, o Senhor, ele vai separar uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. 5 ofícios ministeriais. Bem, mas a verdade é que nesses ofícios ministeriais, você vê muitas vezes pessoas entrando dentro desses ofícios com zero humildade. Na verdade, as pessoas começam a dar até carteirada, né? Não, porque eu sou pastor, olha, porque eu sou profeta. E não foi isso que o Senhor Jesus nos deixou, né? Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Você já percebeu que as igrejas mesmo ensinam sobre esses ofícios de modo errado? Quando o apóstolo Paulo ele vai designar esses ministérios, ele não está colocando esses ofícios de maneira hierárquica, que um é melhor que o outro, que um é maior que o outro. Não. Ele vai colocar de uma maneira que eles têm funções diferentes. E para que essas funções? Para que haja ali entrosamento no corpo, que haja crescimento no reino de Deus. Bem, então sim, as igrejas ensinam errado. Eu quero que você saiba que o pastor, ele não é maior que o evangelista. Eu quero que você saiba que o mestre não é maior que o profeta. Ah, mas e o apóstolo? O apóstolo, ele não é maior que os outros, porém, ele vai ter um ofício que vai englobar mais coisas do que os outros. Nós podemos até pensar aqui em Barzilai, no rei Davi. Talvez o rei Davi nós poderemos enquadrar ele como um apóstolo, justamente pela quantidade de ofícios, de funções que ele vai ter. E Barzilai vai fazer o papel de um pastor ali. Ele vai receber o rei Davi na tenda, ele vai acolher o rei Davi, ele vai cuidar do rei Davi, entendeu? Então, eu não sei para qual ofício o Senhor te chamou, mas se mantém humilde. Humildade abre portas, não dá carteirada não, porque eu sou pastor, eu sou maior do que você, porque eu sou profeta, Deus fala mais comigo. O Senhor não foi dessa maneira que Jesus deixou, não. 7ª lição sobre Barzilai. Ajudar, servir, sem esperar nada em troca. Bem, Barzilai, ele vai ajudar o rei Davi e chegou a hora do rei Davi espontaneamente querer recompensá-lo por todo o serviço, por toda ajuda, por todo o cuidado. Mas o verdadeiro serviço não negocia benefícios. Barzilai não fez nada esperando algo em troca. Você vai ver lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 19, no versículo 33, o rei Davi vai falar: Barzilai, sobe comigo para Jerusalém. E Barzilai vai se recusar. Nós vamos falar das recusas dele nos próximos vídeos, mas eu quero que você se concentre nesta lição, da pessoa que faz algo sem esperar nada em troca. Como isso é raro, não é mesmo? Você vai ver hoje em dia que não, estou exagerando, ninguém é generalizar demais, mas muitas pessoas não ajudam as outras se não tiver uma recompensa, se não tiver algo em troca, se não tiver algum pagamento. Tô falando bobagem? Isso já não aconteceu com você? Às vezes você não pede ajuda pra ninguém, você não quer que ninguém te ajude, porque você sabe que se você pedir ajuda, vai vir alguma negociata ali, vai vir algum benefício, vai vir alguma politicagem ali no meio. Bem, Barzilai, ele faz um favor para o rei, ele ajuda o rei Davi, e você vai ver nessa passagem que o rei Davi é por livre e espontânea vontade que ele quer honrar Barzilai. Barzilai não negociou nada com ele. Agora vamos nos voltar aqui para o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim que do princípio da colheita, você vai ver isso lá em Gálatas, capítulo 6. Do princípio da colheita, aquilo que você semeia, você colhe, tá certo? Então se você semeia amor, você vai colher amor. Mas se você semeia discórdia, você vai colher discórdia. Toda árvore, ela vai produzir fruto de acordo com a semente dela. Tá lá Gênesis capítulo 1, versículo 11. De acordo com a semente dela, ela vai produzir os frutos. Então veja, o agricultor, quando ele planta algo, ele está esperando colher aquele algo. Então assim, é errado você fazer algo esperando uma recompensa? Não é errado, mas também às vezes não é certo. Entenda que há um paradoxo aqui.
Você faz algo para as pessoas sem esperar nada em troca. Ué, mas tá confuso isso aqui. Mas eu não colho aquilo que eu planto? Ok, agora veja. Espere sim uma colheita, mas espere uma colheita do Rei dos Reis. Não espere uma colheita das pessoas, não espere que as pessoas recompensem algo que você fez. Às vezes a recompensa não vai vir do mesmo lugar, mas vai vir de outro lugar. Então espere sim, tenha essa expectativa da colheita, do benefício, da recompensa daquilo que você fez. Mas espere do Senhor, não espere das pessoas. Barzilai tem muito para nos ensinar, né? 8ª lição sobre Barzilai. Do que é que você tem se alimentado? Bem, você vai ver lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 19, no versículo 33, o rei Davi vai falar para Barzilai, sobe comigo para Jerusalém. Nós falamos isso no vídeo anterior. E no versículo 35, né, no 34, ele vai começar a dar as desculpas dele. Olha, então, rei, é o seguinte, eu já estou com 80 anos, quantos dias ainda eu tenho de vida? E ele vai começar a dar várias desculpas. Numa das desculpas de Barzilai, ele vai dizer o seguinte, no versículo 35, eu não tenho mais prazer naquilo que eu como ou naquilo que eu bebo. Bem, se nós falarmos fisicamente, né, biologicamente, ele não está mentindo. A verdade é que quanto mais a gente vai se aproximando dos anos, a velhice, muitas vezes, os idosos, eles vão perdendo o sabor na comida, por isso muitos não querem mais se alimentar e eles vão perdendo olfato, vão perdendo audição, enfim. Ele não está errado, mas vamos transportar isso daqui para o mundo espiritual. Qual é o alimento que você tem consumido? Alimento é a palavra de Deus. E fato é que nós estamos num tempo com muita comida contaminada. Você vai ver lá Eliseu falando da morte na panela. Eles vão buscar, e os servos de Eliseu vão buscar algumas plantas, umas colossíntidas, né? E vão colocar ali na panela e vai falar que a comida está envenenada, há morte na panela. Existem igrejas hoje, igrejas que outrora eram fiéis, que outrora eram corretas ali no alimento com a palavra de Deus, agora a comida está contaminada. Você sabia que existem igrejas do Senhor Jesus hoje que o que elas entregam de alimento não é aquilo que Deus quer alimentá-las, mas é aquilo que elas querem consumir? Tá sim de igreja que colocou falso profeta nos altares. Para quê? Qual o objetivo? Para entregar a comida que o povo quer, não a comida que o Senhor quer entregar. Bem, a palavra vai falar de Ezequiel comendo o livrinho, e o livrinho, ele era até doce na boca, mas ele desce amargo. Assim é a palavra de Deus, ela precisa descer de uma maneira a te incomodar, porque você só transforma a sua vida, você só muda a tua vida quando a palavra ela vem te confrontar. E as igrejas estão colocando falsos profetas para trazer o alimento que o povo quer. O que é que você tem se alimentado? Eu sei que essa lição não é muito palatável, né? Mas eu quero encerrar com um versículo. Depois você abre a tua Bíblia aí, livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Eu amo esse versículo, mas ele é muito forte. Ele diz o seguinte: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o povo quer dessa maneira. Aí finaliza dizendo o seguinte: porém, o que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? O próprio apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 que uma hora as profecias cessarão. 9ª lição sobre Barzilai. O que você tem ouvido? O que está alimentando os seus ouvidos? Bem, nós falamos no capítulo anterior do alimento espiritual, né? Ele vai falar que ele não tem mais gosto naquilo que ele come, naquilo que ele bebe. Você está acompanhando comigo, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 19, nós estamos no versículo 35. Nessa mesma passagem que ele vai falar do alimento, que ele não tem mais prazer no alimento, ele vai dizer o seguinte: poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores, a voz das cantoras? Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez na lição anterior. Vamos trazer para o mundo espiritual essa passagem. O que você tem colocado os seus ouvidos disponível para escutar? Bem, do mesmo jeito que nós temos o alimento contaminado, e o alimento, ele vem de que maneira? Ele vem através da audição. É a palavra que você escuta. Lembra que eu falei no vídeo anterior das igrejas que estão com alimento, com palavra contaminada? E ela vem de que maneira?
falando, né? O pregador ali ministra a palavra, pregador entre grandes aspas, ministra a palavra, e é o seu ouvido que escuta. O que você tem prestado aos seus ouvidos para escutar? Às vezes nós somos muito negativos, né? A gente fala muita bobagem e isso vai entrando dentro de nós e vai contaminando a nossa vida espiritual. Vou te dar um exemplo muito rápido, porque eu vivi isso recentemente. Eu acabei de fazer uma cirurgia bem complexa e num pós-cirúrgico, né? O médico, quando ele veio me dar alta, ele veio conversar comigo, um médico que não é crente. Ele falou assim pra mim: olha, você é muito negativa. Você tem que mudar as suas palavras, porque como você fala de problemas de saúde que você teve, você precisa entender que você não é a única. Que nós estamos lidando diariamente com pessoas que têm o mesmo problema que você. E você fala de uma maneira tão negativa que você coloca nós, médicos, passíveis ao erro, porque a gente fica preocupado com aquilo que você falou. Percebam a necessidade do que sai da boca e do que a gente escuta? Coloque os seus ouvidos para escutar a palavra de Deus. Eu tenho buscado orar dessa maneira. Eu tenho falado: Senhor, coloca um filtro do teu Santo Espírito nos meus ouvidos, para que eu ouça somente a tua palavra. Então, feche os seus ouvidos para aquilo que não me edifica. Feche os seus ouvidos para o diz que me disse. Feche os seus ouvidos para músicas que não glorificam o Senhor. Feche os seus ouvidos para aquilo que não vem de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é santo, que seja aquilo que preencha você, que seja aquilo que você destina os seus ouvidos para ouvir. Então, vigie o que você escute, não somente o que você fala, mas aquilo que você escuta também. Lição número 10 sobre Barzilai. Caminhe mais uma milha. Bem, você já, até aqui já deve estar conhecendo bem Barzilai, né? O rei Davi quer honrar ele. Ele ajudou o rei Davi enquanto o rei Davi fugia do seu filho Absalão. E agora o rei Davi vai falar assim pra ele: vem comigo pra Jerusalém. Eu vou te honrar lá, Barzilai, em Jerusalém. E Barzilai, que é um homem de 80 anos, ele vai arrumar várias desculpas. Eu falei isso pra você nos vídeos anteriores. E como ele tem 80 anos, ele já vai começar falando: então, rei, eu já tô velho. Quantos dias eu ainda tenho de vida? Bem, o rei está chamando para caminhar mais uma milha. Você não sabe o que tem ali do outro lado do Jordão, porque o rei Davi está chamando ele para cruzar o Jordão e ir para Jerusalém. Você não sabe o que Deus tem para você ali do outro lado. Eu falei isso em outras lições de outros personagens e eu volto a falar aqui. Quando o Senhor vai usar ali o profeta Aías, nós fizemos as lições do profeta Aías, ele já é bem idoso e Deus usa ele de uma maneira poderosa ali para falar com a mulher de Jeroboão ou com o próprio Jeroboão. Quando o Senhor vai usar o apóstolo João, João está com 91 anos de idade, ele foi jogado ali na ilha de Patmos e ali Deus vai revelar para ele o livro do Apocalipse. Provavelmente ele deveria ter pensado: eu tô com 91 anos, não tem nem mais o que fazer no reino. E Deus vai revelar o livro, o Senhor Jesus vai revelar o livro de Apocalipse para ele. Ali ele com 91 anos. E Barzilai tá com 80 anos e não quer ser honrado. Deus está chamando ele para andar mais uma milha. Isso me faz lembrar de uma moça chamada Orfa. Veja, Ruth e Orfa, elas eram ali as noras de Noemi, os esposos morrem, Malom e Quilion, e agora elas vão acompanhar Noemi, e elas andam um bom trajeto, as duas. Só que Orfa vai ter uma hora que ela vai se despedir da sogra, vai abraçar, beijar, chorar, mas ela não continua. E assim Orfa sai das páginas da Bíblia. Talvez o Senhor tivesse uma linda história para Orfa. Você já pensou se aquilo que o Senhor concretizou na vida de Ruth não fosse nem para Ruth, fosse para Orfa? Só uma pequena conjectura aqui, tá bom? Não tá na escritura, é só uma breve conjectura. Mas Orfa, ela sai das páginas da Bíblia porque ela não aceita caminhar mais uma milha. E mais uma coisa, ele vai falar assim: eu não vou ser pesado para o rei. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor mandava te falar: você é uma bênção. Você não é pesado na sua igreja, você não é pesado no meio da tua família, você não é pesado aonde você tá. Você é uma bênção de Deus e o Rei dos Reis não te considera pesado. Lição número 11 sobre Barzilai, e essa lição é dupla e você vai sentir até que é um paradoxo. Primeira lição: o desapego das honras
versus segunda lição. Deus quer honrar você, não passe adiante. Bem, por que é um paradoxo? Porque Barzilai, ele vai falar, por que o Senhor precisa me honrar? Veja, eu falei isso em vídeos anteriores, da pessoa que faz um benefício, que ajuda alguém, que se dispõe a socorrer alguém sem esperar nada em troca. Bom, assim também aqueles que têm algum título, mas não espera ser honrado, ovacionado. E o Senhor Jesus vai falar isso no Novo Testamento, olha, não queira chegar rápido e se sentar na frente para ganhar honrarias. Você sabia que tem líderes, tem pastores, que eles estão ali disputando quem senta no altar? Eles querem a cadeira em cima do altar. Bem, muitos deles, eles não estão na igreja para cultuar, eles estão na igreja para se aparecer, para ser ovacionado, para sentar em cima do altar, para as pessoas aplaudirem. Bom, cada um. Bem, Barzilai é aquele que ele não está cobrando honra, ele não está esperando honra, ele é desapegado. Será que você também é desapegado? Será que você espera aplausos? Será que quando você ministra a palavra de Deus, você quer ouvir todo mundo dando aleluia, glória a Deus, e ovacionando, e batendo palmas? Qual é a tua reação? Será que você é daquele que quer se diminuir para que o Senhor cresça através de você? Esse é um ponto. O segundo ponto, por isso que eu falei que é um paradoxo, o segundo ponto é Deus querendo te honrar e você querendo passar para outro. Bom, o texto de Barzilai está em 2 Samuel, no capítulo 19, e aí você vai ver no versículo 38, ele vai se recusar a ser honrado em Jerusalém, e ele vai falar, leva Quimã com você. Provavelmente Quimã era filho de Barzilai. E Barzilai está falando, não honra a mim não, honra meu filho, leva o meu filho contigo. Veja, se o Senhor está te honrando, é com você a história, não passe para outro. Se a porta que você tanto orou para que ela fosse aberta, foi aberta, está sendo aberta para você, é você que vai passar por essa porta, não manda outra pessoa no teu lugar. Você não orou? Você não pediu para Deus te usar? Você não pediu para o Senhor te abrir as portas? Então passe você por essa porta. Ele vai abrindo e você vai passando, ele vai abrindo e você vai caminhando. Não passe aquilo que Deus separou você para viver, não passe para outra pessoa. Aquilo que Deus tem para você é com você e ponto final. Lição número 12 sobre Barzilai. Olhe para a frente. No versículo 37 ele vai dizer o seguinte, vai sem mim, rei Davi, deixa eu ficar aqui, eu ser sepultado com os meus pais. A lição que eu quero te passar aqui é o seguinte, que apego é esse? Apego ao passado, que idolatria é essa? Aqueles que já partiram. Eu conheço pessoas que estão ali todos os dias chorando por entes que morreram há 40 anos. E todos os dias ainda choram por esses parentes. Que apego é esse? A localização geográfica. Deus está te movendo de lugar, te tirando dali porque ele tem uma terra nova e você está preso naquilo lá. Que apego é esse, Barzilai? Bem, vamos pensar um pouquinho aqui em Abraão, no pai dele, em Terá. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas mais uma conjectura aqui. Provavelmente Deus tinha falado para Terá, eu tenho uma terra para você, uma terra que mana leite e mel, eu tenho Canaã para você. Bem, Terá, ele sai da terra dele, mas ele vai para lá em Ur dos Caldeus, não vai sair de lá, vai viver lá, vai se estabelecer lá, vai fixar lá. Eu não sei, de repente Deus falou com ele e ele não tinha essa esperança toda, sabe? Da terra prometida, e ele fica lá, e ele morre lá. E aí chega a vez de Abraão, que ele vai sair da casa do pai dele, ele já tem bastante idade, viu? Já tem mais de 70 anos quando ele vai sair da casa do pai dele. Quando Deus vai falar, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai pra terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai sair. Provavelmente Terá não ouviu a Deus, mas Abraão ouviu. E Abraão vai peregrinar. Você acha também que Abraão não tinha bases firmes, sólidas ali em Ur dos Caldeus? Mas ele vai sair da zona de conforto e vai seguir a voz de Deus. Será que não está na hora de você olhar para frente e seguir a voz do Senhor? Será que o Senhor não tem canções novas para você cantar? Será que o Senhor não tem palavras novas para você meditar? Será que o Senhor não tem terras diferentes para você pousar? E você está aí, preso no passado, preso a lugares geográficos, preso a pessoas que já se foram. E eu entendo que é muito difícil, mas de repente você acha que a tua vida não tem mais sentido e o Senhor está falando para você, caminha.
olha para frente. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Quando Elias escolhe Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, Eliseu vai pedir para ele, escuta, deixa eu me despedir dos meus pais, dos meus amigos. E Elias vai falar o seguinte para Eliseu: Eliseu, vai e volta, porque você já sabe o que eu te fiz. Quando o Senhor ele tem uma direção nova, ele está esperando você se mexer. Ele está esperando você obedecer. Não fica estacionado, não. Deus tem coisa nova para a sua vida.